10h33, nós estamos na ponta da linha, ao vivo com o vereador Rubinho Nunes. Ele é o autor da proposta da CPI das ONGs na Câmara Municipal de São Paulo. Aliás, uma CPI que já aconteceu lá na Câmara Federal, já aconteceu na Câmara dos Deputados e gerou aí uma série de informações importantes sobre desvio de dinheiro público em organizações não governamentais. A gente não pode generalizar, isso não acontece com todas. Há ONGs que são seríssimas, mas também há outras que são meio picaretas. Vereador, bom dia. Bom dia Sabino, bom dia Lupata, a todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes. Obrigado pela oportunidade. Vereador, só de cara, assim, a pergunta-chave dessa nossa conversa é a seguinte. Eu tenho lido muito que essa CPI está sendo chamada de CPI do Padre Júlio Lancelotti. O Padre Júlio Lancelotti, como se sabe, é uma figura aí que tem bastante prestígio em parte da população pelo trabalho que realiza ali na Cracolândia e de uma forma geral com pessoas carentes, com pessoas em situação de rua. É mesmo uma CPI do Padre Júlio Lancelotti ou não? Ou estão fazendo confusão exatamente para diminuir a importância da CPI? Exatamente isso. Estão criando uma grande confusão para diminuir a importância de uma CPI que, na minha leitura, eu acho que da de muitas pessoas, é essencial para a cidade de São Paulo. O objetivo é investigar as ONGs, as pessoas jurídicas e físicas que atuam na região central de São Paulo, mas na cidade como um todo também, e que exploram a miséria. O objetivo da CPI é expor e destacar a operação de uma coisa que a gente chama de máfia da miséria no centro de São Paulo. São pessoas que usam de dinheiro público, que recebem doações e que se valem da situação de hipossuficiência, de miserabilidade de outros seres humanos, de dependência química, para continuar lucrando e também oferindo ganhos políticos. A CPI pode ou não desencadear algo contra o padre Júlio Lancelotti, mas ele não é nem de longe a figura central a ser investigada. Porém, me causa espanto toda essa blindagem, essa comoção ao redor dele. Dá a impressão, inclusive, que há algo a ser escondido, porque o objetivo principal é observar o trabalho de ONGs. Vou dar um exemplo, a Craco Resiste, uma ONG que tem o trabalho central dela em distribuir cachimbos e seringas para usuários de drogas na região da Cracolândia. O que a gente sabe muito bem, o cachimbo acaba se tornando moeda de troca para adquirir mais crack. E não muito distante, alguns meses atrás, um trabalhador morreu após ser perfurado com um cachimbo na região. Mas, vereador, o senhor falou em pessoas jurídicas e pessoas físicas. Entre as pessoas físicas, o padre Júlio Lancelotti deve ser um dos focos, porque ele é um dos principais agentes e que talvez até organize todas essas organizações que atuam ali no centro. Exatamente, o padre Júlio Lancelotti, ele é uma das pessoas que vai ser chamada a prestar esclarecimentos. Gostaria eu que ele comparecesse de bom grado e esclarecesse o trabalho dele, respondesse às indagações que a Câmara e que os demais vereadores da sociedade têm a fazer. Agora, uma figura que está tão em dia com o próprio trabalho, por que se esconde? Isso faz pairar dúvidas, até porque a CPI deve ser instalada em fevereiro e tem o objetivo de esclarecer, elucidar esse trabalho, mas principalmente ajudar a resolver o problema da Cracolândia na região central, o problema da criminalidade. Eu tenho uma leitura, e que precede inclusive alguns estudos, que o simples fato de você alimentar ou prestar um sabonete, alguma coisa para a pessoa em situação de rua, você não está praticando bem, você está sanando uma necessidade imediata do indivíduo. É dever do poder público e de todas as ONGs que recebem recursos públicos criar meios para trazer dignidade e retirar as pessoas que estão em situação de rua daquele ambiente, criar mecanismos para elas se profissionalizarem, adquirirem um teto, tratar os usuários, os dependentes químicos, para que eles possam ganhar uma vida digna. A partir do momento que você só alimenta aquela pessoa e deixa ela na rua, deixa ela no relento, refém do tráfico, refém das drogas, da criminalidade, você não está dando dignidade, você está indiretamente alimentando o tráfico, e isso precisa acabar. Mas a dignidade não seria uma responsabilidade da prefeitura? A partir do momento que essas ONGs recebem dinheiro público, elas também podem ser investigadas. E é uma responsabilidade da prefeitura. Só que a partir do momento que uma ONG ela passa a exercer essa função, ela recebe dinheiro público, ela faz uma campanha de doação, é de interesse público aferir se essa ONG ela está ajudando a trazer dignidade para as pessoas, ou se ela está explorando a miséria para continuar recebendo recursos. Porque, veja, é uma conta muito simples. Se a miséria não acaba, a fonte de recursos dessas ONGs também não vai acabar, porque vai continuar havendo doação e custeio público para que elas atuem. Vereador. Realmente um nicho de voto muito grande para determinados setores.
Vereador, a Arquidiocese de São Paulo soltou uma nota rechaçando aí a instalação dessa CPI. E o próprio padre Júlio Lancelotti disse que ele não coordena nenhuma ONG, que ele, na verdade, faz um trabalho da pastoral ligado à própria arquidiocese. Então, qual seria a justificativa para o padre Júlio Lancelotti ser investigado? O primeiro ponto eu quero esclarecer que eu respeito muito a Arquidiocese de São Paulo, a Igreja Católica, todo o trabalho que eles realizam. Eu entendo que a Igreja exerce um papel preponderante para salvar as pessoas em situação de rua e principalmente dar afeto pela fé e pela humanidade e resgatar essas pessoas. Porém, o padre Júlio Lancelotti não é a Igreja e também não podemos cair no conto do vigário. Ele exerce um trabalho, como até foi dito anteriormente, de coordenação. Ele acaba sendo o rosto de todas as ONGs que atuam no centro de São Paulo. E, naturalmente, o trabalho dele é um trabalho meramente de alimentar as pessoas, de mobilizar, e acaba sendo um trabalho mais politizado do que humanizado. E, naturalmente, ele pode ser investigado. O fato dele ser membro da arquidiocese, o fato dele ser um padre ou não torna ele imune aos rigores da lei. E a partir do momento que ele exerce uma função que, de certa maneira, pode receber recursos públicos ou tem interesse público, ele pode ser investigado. E vale dizer que muitos indivíduos se valem da ocultação na direção de empresas e de ONGs para se blindar de trabalho através de testas de ferro, de laranjas, e isso também pode ser investigado. Agora, vereador, é importante aqui, primeiro, a frase do dia foi dita pelo senhor hoje, né? Ninguém pode cair no conto do vigário. Exato. Essa é a frase do dia. Mas deixa eu colocar o seguinte, sem dúvida nenhuma, não vamos entrar no mérito do trabalho realizado pelo padre Júlio Lancelotti ou não, até porque senão a gente cai no patrulhamento aqui, aí a gente não pode falar nem bem nem mal, porque há aqueles que defendem e aqueles que não gostam do trabalho do padre Júlio Lancelotti. E aí o senhor disse que esse trabalho tem um viés político, e isso é indiscutível. Tem um viés político ideológico que não necessariamente por si só é um problema. Mas a pergunta é o seguinte, eu imagino que uma CPI seja aberta porque haja indícios, suspeitas de que a irregularidade aconteça. E nesse caso a irregularidade nas ONGs que recebem dinheiro público. Ninguém investiga se não é suspeita, né? Exatamente. E qual é a suspeita, qual é a dúvida que paira sobre o trabalho específico do padre Júlio Lancelotti que o senhor já antecipou será chamado? Primeiro, eu agradeço pela pergunta. Isso demonstra a seriedade do jornalismo de vocês. É uma pergunta que até então não foi feita para mim. Então, muito obrigado. É exatamente esse o ponto. A suspeita que paira é sobre a destinação. Resposta mais importante da entrevista. Calma que a gente já vai refazer aqui o contato com o vereador Rubinho Nunes, até porque, Sabino, essa é uma questão, né? O vereador falou sobre a possibilidade, por exemplo, de ser político o trabalho do padre Júlio Lancelotti. E essa CPI das ONGs, até parecida com a repercussão parecida com a que aconteceu em Brasília, né? Ganhou âmbito nacional. A política do Brasil inteiro está olhando para essa CPI das ONGs aqui na Câmara Municipal. A própria presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, comentou sobre essa CPI recentemente e disse o seguinte, abre aspas, depois era o Lula que ia perseguir os cristãos, fecha aspas para a presidente do PT, mostrando que sim, não sabemos se o trabalho do padre Júlio Lancelotti é político, mas que a CPI com certeza vai ser, né? Ao longo de todo o funcionamento. Vou contar um caso, e agora eu fujo do assunto padre Júlio Lancelotti. Repito, não vou entrar no mérito desse trabalho do padre Júlio Lancelotti por causa da polêmica e do patrulhamento que há. Mas eu vou contar especificamente um caso que aconteceu comigo envolvendo uma ONG. Eu já fui sócio de uma agência de comunicação que presta serviços de assessoria de imprensa. Certa vez fui chamado por uma importante, famosa, conhecida ONG, fui chamado ali pelo presidente da ONG para prestar serviços, para dar visibilidade para essa ONG. E não é que eu recebo de cara, na primeira reunião, sem conhecer, sem ter intimidade nenhuma com esse dirigente da ONG, a seguinte proposta, olha, você vai emitir uma nota fiscal de X. Aí eu disse o seguinte, mas como? Se o senhor vai me pagar X menos Y, por que eu vou emitir uma nota fiscal maior? Não, isso é problema nosso aqui, mas você me emita uma nota fiscal de X. E é óbvio que eu não prestei o serviço, mas é só um exemplo do tipo de problema que tem envolvendo ONGs no Brasil.
Vereador, agora sim, pode retomar a resposta que o senhor estava dando. Deixa eu repetir a pergunta, vereador, deixa eu repetir a pergunta, que é o seguinte, só para que o ouvinte que está ligando o rádio agora, pela importância do assunto. O senhor já disse que o padre Júlio Lancelotti vai prestar depoimento, e qualquer CPI parte de uma suspeita, de uma dúvida em relação a algum fato. Qual é a dúvida ou suspeita que paira em relação ao padre Júlio Lancelotti, por favor? Bom, a dúvida que paira é o seguinte: ao financiamento e utilização de recursos públicos, seja pelo padre, direta ou indiretamente, a ele. E indícios, inclusive, da exploração de pessoas em situação de rua. O objetivo é verificar a vinculação política, a utilização política desses recursos e o custeio, bem como a nomeação de pessoas nas ONGs ligadas a agentes políticos. Isso também pode caracterizar a imoralidade, improbidade e malversação dos recursos públicos, uma vez que a destinação pressupõe a transparência. Essas pessoas ligadas a ONGs, portanto, na suspeita da CPI, com dinheiro público estariam fazendo uma movimentação política partidária? Exatamente. Essa é a suspeita? Essa é a suspeita. Além, é claro, de trabalharem para não cumprir a finalidade, que é resgatar pessoas em situação de rua. Existe um dado muito alarmante. 1 em cada 4 pessoas em situação de rua no Brasil está na cidade de São Paulo. Ou seja, 25% dos moradores de rua do país residem na capital. Isso tem o primeiro indício, que é as condições criadas em gestões anteriores que custeavam as pessoas em situação de rua. Se não me engano, era o cria condições para as pessoas ficarem na rua e não deixarem a situação de miserabilidade. Eu acredito que toda a assistência social, a SMAD e todas as ONGs que atuem nesse sentido, que têm o objetivo de curar essas pessoas, têm que acolher e criar meios para que as pessoas saiam da rua, não mantê-las na rua para continuar recebendo recursos públicos. Isso, além de desumano, é completamente imoral. Vereador, a gente sabe que há uma grande fama em relação às CPIs de que acaba terminando em pizza, muitas vezes, né? E essa, especificamente, tem uma polarização política também, né? O senhor mesmo disse que... Em ano de campanha, né? Em ano de campanha. Qual a chance dessa CPI em específico não terminar em pizza? O que o senhor vai fazer para que isso aconteça, que vá para frente? E o senhor acredita que essa pizza possa queimar aí porque os ânimos vão se acirrar e o fogo vai pegar? Oi? Oi, o senhor ouviu? Oi. Não, eu ouvi que você falou que qual a chance de acabar em pizza, acho que era a pergunta. Qual a chance de não acabar em pizza? O que o senhor vai fazer para levar isso para frente? Aí o Sabino complementou aqui perguntando se há chance também dessa pizza queimar, porque os ânimos vão ficar um pouco mais quentes e aí a labareda pode subir. Sabino, essa é a primeira vez que eu ouvi essa, tá? Olha, eu espero sinceramente que a gente tenha uma conclusão efetiva que traga uma resposta real para a população, que as dúvidas sejam elucidadas e que os responsáveis sejam levados à justiça. Naturalmente, há uma polarização porque, infelizmente, algumas ONGs e até a figura do padre, que acabou centralizando em si a CPI, traz um ambiente polarizado para um ano eleitoral, especialmente quando a gente tem o Guilherme Boulos e o Lula, que são apoiados pelo padre, do outro lado. Porém, o meu objetivo, eu acho que o objetivo da maioria dos vereadores da Câmara, e eu confio na seriedade de todos, é elucidar as questões que pairam na CPI e que os responsáveis sejam punidos e que tragam uma resposta real para a sociedade. No que depender de mim, não vai ter pizza nem massa de pizza, quanto menos pizza no forno. Vereador, obrigado pela sua participação. Vereador Rubinho Nunes, vereador aqui por São Paulo, autor da proposta dessa CPI das ONGs, a mesma que aconteceu lá na Câmara dos Deputados em Brasília. Obrigado, bom dia para o senhor. Obrigado, vereador. Um ótimo dia a todos. Obrigado.